o Evangelho de Marta e de Maria. A Sese cristã sempre interpretou esse texto como associando a vida religiosa, associando, por exemplo, Marta à vida ativa e Maria à vida contemplativa, e fazendo com que a vida contemplativa tivesse maior importância do que a vida, sendo ser supervalorizada a vida contemplativa associada a Maria. Mas será que o texto realmente, embora essa interpretação seja válida e tenha a sua finalidade ascética, mas será que exegeticamente é a melhor interpretação? É o que nós vamos ver. O Evangelho de Lucas é considerado também o Evangelho das mulheres, porque é o Evangelho que mais valoriza a figura feminina. E esse texto vem nesta linha. Olha, diz assim que Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta o recebeu. Notem que não tem o nome desse lugar, fala que é uma aldeia. Existia um preconceito também, até hoje existe esse preconceito, de achar que é um lugar assim, atrasado, um lugar conservador, provinciano. Uma aldeia nunca é vamos dizer assim, tido como um lugar assim urbano, valorizado do ponto de vista, né? Desse ponto de vista preconceituoso. E outra coisa, não aparece o nome da aldeia. E se trata aqui de duas personagens um tanto estranhas, porque é uma casa que só tem duas irmãs. É claro que o texto aqui está falando da comunidade cristã. Qual é a comunidade que tem a casa que todos são irmãos, todos são iguais? É a igreja. E se não tem nome aldeia, porque é proposital. Porque não tendo nome, ela pode ser associada a todas as comunidades cristãs. E aqui vai falar, por exemplo, de duas atitudes que existem na comunidade cristã, que uma atitude associada a Marta, que é o ativismo, é a preocupação, é querer fazer sempre coisas novas, e Maria associada a ouvir a palavra de Deus. Bom, mas aqui existe uma coisa um tanto mais profunda que precisa ser analisada. Temos que pensar que estamos na época antiga e não era comum a mulher receberem ensinamentos da Torá. Existe até um provérbio rabínico preconceituoso e machista da época que dizia assim: explicar a Torá para uma mulher é pura perda de tempo. É mais útil colocá-la no fogo. Pois é, mas aqui você vê uma inversão de valores completa. É uma mulher sentada aos pés de Jesus, ouvindo o quê? A palavra dele. A palavra de Jesus não é fofoca, conversa fiada, não. O termo palavra sempre está associado com a palavra de Deus. Escutar a palavra, diz o texto, né? É ouvir com profundidade. Supondo que existia também o outro irmão, que é Lázaro, de Marta e de Maria, é ele que deveria ocupar esse lugar. A mulher deve ficar reclusa na cozinha, fazendo os afazeres domésticos. E aqui você vê essa inversão assim, proposital. Jesus vem dar dignidade à mulher, colocando ela também na mesma condição do homem, para ouvir a palavra de Deus e meditar. Esse estar ao pé de Jesus denota não tanto a posição de estar sentada ali, mas é o sentido simbólico. Não é à toa que São Paulo, em suas cartas, fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel. É o sentido mestre e discípulo. A repreensão de Jesus, dizendo: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, no entanto uma só coisa é necessária, e mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. É justamente para corrigir na comunidade uma tendência que nós temos do ativismo. O texto não despreza as atividades, mas ele manda nos hierarquizar. É preciso saber qual a melhor parte. Obras sociais são bem-vindas, mas a pessoa de Jesus é o que faz a diferença na nossa vida. Então, abraçar a pessoa de Jesus é a única coisa que nos importa.
Amém.